Olá, Ivan Ipiranga aqui. Eu vou fazer esse vídeo para compartilhar contigo hoje a resenha de um livro chamado Ansiedade. É um livro do Dr. Augusto Cury e eu resolvi compartilhar esse livro contigo porque ele traz dentro da tese dele muitos pensamentos que se alinham bastante com algumas abordagens minhas sobre ansiedade, sobre como tratar a ansiedade, a maneira como eu enxergo isso. Então, uma pequena resenha do livro, tá? Se você achar interessante, você pode comprar o livro também para você ler, que eu tenho certeza que vai te enriquecer bastante. Então, vamos lá. No livro, o Augusto Cury vai apresentar a sua tese sobre a síndrome do pensamento acelerado e que, segundo ele, é o novo mal do século. E ele cita essa patologia como um dos principais causadores da ansiedade. Uma rápida análise já vai poder te dar pistas se você sofre dessa síndrome ou não. Primeiro, você sofre por antecipação? Você costuma acordar cansado? Você não gosta de trabalhar com pessoas lentas? Você tem dores de cabeça ou dores musculares frequentemente? Você esquece das coisas com facilidade? Se você respondeu sim para algumas dessas questões, já é bem provável que você sofra da síndrome do pensamento acelerado. Segundo ele, essa síndrome acomete uma grande parte da população mundial. Mas no livro Ansiedade, a gente vai poder entender como que essa síndrome funciona e como que a gente vai fazer para poder controlar esse mal tão presente na vida das pessoas hoje em dia. O Augusto Cury é um psiquiatra, é doutor em psicanálise, é professor, é escritor. Ele tem mais de 25 milhões de livros vendidos só no Brasil, fora nos outros 70 países onde ele escreve. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 1,4 bilhões de pessoas. Nos Estados Unidos são 18% da população e no Brasil 10,8%. E segundo o autor, 80% das pessoas de todas as classes sociais, idades, sofrem da síndrome do pensamento acelerado. O que acontece é que, sem perceber, a nossa sociedade moderna acaba alterando o ritmo de construção dos pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde mental e emocional. O alerta que ele faz no livro é que nós estamos adoecendo coletivamente. Ele cita no livro que nos mais de 30 anos de experiência dele, ele notou que uma boa parte dos seus pacientes apresentavam um quadro comum de problemas psíquicos. Eles tinham mentes inquietas, eles não conseguiam parar de pensar e pior, eles pensavam em situações que nunca ocorreram e que nem tinham a menor chance de ocorrer. Agora, as causas disso. Para Augusto Cury, parte desse problema é causado pela enorme quantidade de entretenimento e de informações às quais a gente é exposto todos os dias. Nos momentos em que a gente se livra dos compromissos de trabalho, que a gente deveria desacelerar, aproveitar os momentos de deleite, de construção de relacionamentos com a família, por exemplo, cada um de nós toma o seu smartphone na mão ou a televisão, nos mantendo no mesmo ritmo acelerado de pensamentos. E esse ritmo constante de informações e de estímulos às quais nós somos submetidos leva a gente ao estresse e ao desgaste. E para ele o maior gatilho da ansiedade é justamente a síndrome do pensamento acelerado. A constatação dele é que a gente vive na idade da pedra no que diz respeito ao papel do eu na gestão da nossa psique. Ou seja, o nosso eu não é protagonista da nossa organização mental, mas é escravo das circunstâncias externas às quais nós somos submetidos. Nós cuidamos da saúde corporal com muita disciplina, mas a gente acaba não cuidando da mesma forma da nossa saúde mental. De acordo com o autor, quando nós somos invadidos por pensamentos perturbadores, como uma ideia punitiva, um estado fóbico, a gente tem 5 segundos para poder intervir nisso, antes que isso entre no nosso interior e acabe dominando a gente. Para ele, diversos males que a gente experimenta hoje são justamente evidências da crise do gerenciamento do eu.
Nós estamos no auge do desenvolvimento da medicina e da psiquiatria, mas nunca teve tantas pessoas tão doentes. Um estudo do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan mostra que ao longo da vida, uma em cada 2 pessoas deve desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico. São 3 bilhões de pessoas. Nós estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca teve uma geração tão triste e tão depressiva. A formação dos pensamentos escravizadores. A formação dos nossos pensamentos é algo complexo e não depende apenas do nosso eu consciente. Existem também processos que são inconscientes que criam esses nossos pensamentos. E quando a gente cobra demais de nós mesmos, nós usamos os pensamentos não para nos libertar, mas para nos aprisionar. Quando nos cobramos excessivamente, nós podemos ser até ótimos para a empresa, para a sociedade, mas certamente nós vamos ser os nossos próprios algozes. Você faz isso com você mesmo? Isso leva a gente a uma pergunta muito relevante. O nosso eu é o único responsável por nós sermos tão autopunitivos? E a resposta é não. Nós nos tornamos escravizados pelas próprias coisas que a gente mesmo criou. Segundo Augusto Cury, a escravidão não acabou, mas agora são as nossas mentes que são acorrentadas. Outra questão levantada no livro é a forma como a indústria do diagnóstico tem rotulado e encarcerado pacientes sem conhecer minimamente os seus processos internos. Algo semelhante acontece com líderes políticos, espirituais, juristas e etc. Quando eles creem que o pensamento é um instrumento da verdade, todos deveriam ser treinados para perceberem que existem armadilhas ligadas à natureza do pensamento. A gente não devia acreditar que os nossos pensamentos representam o outro em sua plenitude. Guerra, genocídios, homicídios, violências, bullying acontecem não só por fatores sociais, mas também porque a gente não conhece as emboscadas do mais complexo dos fenômenos psíquicos, que é o pensamento. Muitos jovens e crianças têm sido erroneamente diagnosticados com a síndrome do déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas dessa síndrome são algumas vezes parecidos com o da hiperatividade, mas as causas são diferentes. Na hiperatividade existe um fundo genético muito forte associado. Na síndrome do pensamento acelerado, a alteração não é metabólica, mas é funcional e social. E ela está ligada ao processo de formação da personalidade e ao funcionamento da mente. E, portanto, ela deve ser corrigida com técnicas. Desacelerar uma criança com síndrome do pensamento acelerado é algo fundamental. Agora, sobre as janelas da memória e a geração da ansiedade. A tese do Augusto Cury apresenta 3 tipos de janelas da memória: janelas neutras, janelas killer e janelas light. As janelas neutras não produzem alteração no funcionamento mental. As janelas killer são áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. E as janelas light são áreas da memória que são relacionadas ao prazer, à serenidade, à flexibilidade, à sensibilidade, coerência, ponderação, ao apoio, exemplos saudáveis, etc. E quando um gatilho encontra uma janela killer produzindo tensão, o acesso a essas outras janelas é bloqueado, impedindo que nós demos respostas lógicas. E por isso que intelectuais mesmo, debaixo de um ataque de pânico, acabam reagindo como crianças assustadas. As janelas light, quando elas são acessadas, elas por sua vez iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da nossa inteligência, como pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro, ter resiliência, criatividade, raciocínio complexo, determinação, encorajamento, habilidade de recomeçar, proteger a emoção e gerenciar os pensamentos. E, portanto, com essa obra,
nós podemos entender que o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, com disciplina mental, bem como o desenvolvimento de uma mentalidade equilibrada, são práticas necessárias, cruciais para a gente manter a nossa saúde mental. E também a gente precisa reavaliar as regras que tem controlado a nossa mente. Como eu costumo dizer, é preciso reavaliar os compromissos que nós temos assumido, tendo em vista os nossos verdadeiros valores e objetivos. Eu espero que essa resenha já tenha trazido um pouco de luz para você começar a entender um pouco melhor o processo de ansiedade, como ele acontece contigo e como você vai lidar melhor com isso. Essa resenha fica por aqui. Deixa o seu comentário aqui. O que você achou disso? Você gostou? Você tem alguma coisa para acrescentar? Vou ficando por aqui. Um abraço no teu coração. Se cuidem. Tchau.